Você já parou para pensar a forma que você investe hoje está atual com o momento de mercado? Bem-vindo à segunda temporada do podcast Café, Mercado e Negócios. Oi, pessoal, eu sou a Vanessa Castro. Nós estamos iniciando hoje o primeiro episódio da nossa segunda temporada. Fica aqui com a gente nessa temporada, vamos ter muitos temas interessantes, convidados especiais. Então acompanhe a gente no nosso canal. E para começar esse primeiro episódio, nós vamos receber o Lucas Martins, responsável pela gestão do FIFIXO, do escritório da Venice Investimentos, no qual eu e a Kelly fazemos parte. Lucas, seja muito bem-vindo no nosso primeiro episódio da segunda temporada do Café, Mercado e Negócios. Bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. A gente já estava conversando há bastante tempo. Acho que é um tema super atual, que faz sentido a gente trazer aqui com um pouco mais de detalhe. Feliz pelo sucesso do canal também, a forma como vocês têm conduzido. Trazer um pouco mais de detalhe, transparência, assuntos diversos. Acho que sempre muito bom estar ouvindo pessoas que estão no dia a dia e entendem muito bem do que fazem. Ah, obrigada. Faz tempo que a gente está tentando marcar, né? Enquadrar as agendas aí, porque esse assunto é um assunto que está muito em alta, né? Que é um novo modelo de atendimento da forma da assessoria financeira para os clientes. Então, a gente vem ouvindo falar muito, né, nas redes sociais, em todos os escritórios de investimento. Então, é um assunto que a gente precisava muito trazer aqui. E tem sido muito procurado, né, pelos clientes. Não é nenhum cenário que tem muitos produtos, né, na plataforma. Então, os clientes muitas vezes ficam até perdidos ali ao escolher o tipo de produto, né, que vai fazer parte da carteira dele. Então, essa gestão mais profissional, ela tem sido procurada pelos clientes, né, pelos investidores no geral. Exatamente. A gente tem sentido muito isso. No final do dia, né, a gente percebe que isso aqui é sempre uma evolução constante, né? O mercado brasileiro ele evoluiu muito. A gente viu lá fora como foi, né? Acho que um grande divisor de águas, de fato, nos Estados Unidos, como exemplo, foi subprime, né? Em 2008, quando você teve aquela crise imobiliária, muitos dos títulos que foram vendidos ali eram títulos que eram considerados podres. E, no final das contas, quando você olha ali, os incentivos eram porque você tinha ali uma comissão para vender esses ativos. Então, de lá para cá, a gente viu uma mudança muito forte, assim, da migração de clientes para o modelo de FIFIXO. Né? Lá também tem um modelo de comissão, né, que é o FII transacional de cada produto, de compra e venda de ativo. E agora a gente também tem o FIFIXO, que ganhou muita relevância no Brasil, mas acho que é uma evolução do que aconteceu lá fora também. Acho que os Estados Unidos é um dos exemplos, né, mas a Europa também. E nos Estados Unidos hoje a gente já vê uma maioria dos clientes no formato de FIFIXO. E isso acho que foi por conta de um evento, né? Acho que é uma evolução que teve que no Brasil não deve ser diferente, né? Acho que essa migração deve acontecer muito Vamos forte, até contextualizar um pouco para as pessoas entenderem essa dinâmica. Então, a assessoria financeira, ela iniciou lá atrás com esse atendimento mais tradicional que todo mundo, né, estava acostumado, que os bancos já traziam dessa forma. Então, você tinha lá o seu gerente, o seu assessor de investimentos, onde ele te indicava os produtos. E quando começaram a abrir os escritórios, vieram os escritórios de investimento, a forma de remuneração, né, dos profissionais era de acordo com os produtos que eles colocavam ali na carteira, na composição da carteira de investimento dos clientes. Então, era muito uma decisão junto ali. Então, o assessor, ele sempre tinha que estar passando para o cliente autorizando, tinha sempre aquele duplo... O assessor, ele coloca o produto para o cliente, mas o cliente tem que sempre autorizar do outro lado. Então, era uma forma de controle ali. Você sabia, né, qual produto estava entrando na sua carteira. Você decidia junto com o seu assessor quais produtos você iam colocar na tua carteira. O FIFIXO, que vai mais para uma gestão, uma carteira administrada, que também é popular no mercado, né, Lucas? Acho que a gente pode comparar assim. Sim. Ele traz um modelo mais de consultoria. Então, vamos só falar um pouco mais, só para contextualizar isso para os ouvintes. Coloca para a gente a diferença do modelo tradicional com o modelo do FIFIXO. E aí, até antes de você falar um pouquinho dessas diferenças, e você já contextualizou como que nasceu lá fora
né, esse modelo de FII fixo, né, ou de carteira administrada, de consultoria, e tem vários nomes, né? Como que chegou isso para a Venice também? Então, um pouquinho antes de você falar das diferenças, conta na Venice como que chegou esse modelo, né? Como que fez sentido trazer isso para o escritório, né? Para o nosso modelo aqui. Ótimo. A principal diferença, no final das contas, é o incentivo por trás de cada formato. Então, quando você fala do modelo tradicional, que é aquela conta que você tem num banco tradicional, aquela conta que você já está acostumado há muito tempo em investir, tocar o seu dia a dia, é natural que a remuneração do banco seja através de um spread bancário. Nada mais é do que quando você tem uma recomendação de investimento, você faça alguma aplicação financeira ou até mesmo um resgate, ali dentro você tem um spread bancário, que é o que remunera o banco em cada transação que você faz. Então, isso no modelo tradicional é o seguinte: assim como você falou no formato da assessoria, você ligando para o cliente, falando, acho que faz sentido a gente avançar nesse ativo por N fatores. Pode ser porque você não necessita daquela liquidez no momento, você está com uma carteira muito direcionada para uma classe de ativo e você quer diversificar e aproveitar as mudanças de mercado para ofertar para o seu cliente. Aquela oferta, aquele ativo que você está colocando na carteira dele, ele tem um incentivo que é a comissão por trás do produto. Perfeito? Quando você traz isso para o modelo de FII fixo, você deixa de ter essas comissões no meio do caminho, alinha com o cliente um FII percentual sobre o patrimônio e, no final das contas, você está alinhando ali qual que é o custo que ele tem, né? E muito mais transparente no sentido dele enxergar qual é o custo para fazer a gestão daquela carteira. No modelo transacional, que você tem a comissão por produto, muitas vezes o cliente não tem a ideia de qual é o custo para fazer a gestão daquela carteira. E isso muda muito, né? De classe para classe. Então, na ação, você tem a corretagem para executar uma ordem de compra de ação. Ali na renda fixa, você tem um custo, né, para adquirir aquele ativo, que é muito diferente de um fundo de investimento, por exemplo. O fundo de investimento, você já tem uma taxa de administração e parte daquela taxa volta para o assessor em formato de distribuição comercial. Tiveram várias mudanças regulatórias de alguns anos para cá. Uma delas foi a regulação dos fundos, que teve que destrinchar qual era o custo de distribuição, qual que era o custo que ficava, de fato, né, para o comercial. De lá para cá também tiveram muitas mudanças na CVM que deixaram isso mais transparente para o cliente, então com acesso trimestral dos custos da carteira, mas a principal diferença de fato é o incentivo. De um lado você tem uma comissão por cada transação que o cliente faz e do outro você cobra um percentual sobre o patrimônio para fazer a gestão para esse cliente. Na Venice, eu estou desde o início, né, na empresa, então completo agora 6 anos, desde que a gente iniciou todo esse processo, né, de migração dos clientes do banco tradicional para o modelo de corretora, assessoria, né, ter um leque muito maior, né, de oportunidades no mercado. E lá atrás a gente tinha uma visão de que você já tinha uma amplitude muito maior de opções de investimento. Então você deixava de ofertar só o que o banco, né, dizia para você colocar na carteira dos clientes. E vocês que foram gerentes de banco conhecem isso muito mais que eu. Já foi uma evolução, né? Porque o banco, exatamente, pra gente já era uma grande evolução sair daquele modelo de bancário ali para ir para um escritório de investimento que você acessava o mercado como um todo por uma única conta, que antes não era assim. Você queria um produto de um banco X, você tinha que ter uma conta nele. Você queria um produto do banco Y, você tinha que ter uma outra conta. Aí esse modelo de assessoria já permitiu acessar vários mercados, né? Numa única conta de investimento. Inclusive é um mercado de capitais, né? Porque assim, no banco ali, na agência, no atendimento bancário, o cliente acessava os produtos muito tradicionais, né? Muito um CDB, básicos. um fundo, né? Não acessava diretamente o mercado de capital, né? Essa competitividade aumentou e foi muito bom para todo mundo, né? Foi bom para o cliente, que teve mais opção, uma base comparativa muito maior para saber, de fato, a diferença de taxa que era aplicada em cada banco. No início, a gente percebeu que os clientes, eles colocaram o pé nas corretoras, foram tirando um pouco de banco tradicional, não saindo 100%, porque naquela época você não tinha, né, as corretoras com o modelo de banking do dia a dia tão evoluído como a gente tem hoje. Então, ele deixava uma parte no banco tradicional e o que ele entendia para investimento, ele distribuía nas corretoras independentes, nas gestoras, por aí vai. E isso foi o início de tudo, né? Foi o início dele conseguir enxergar que o produto virou commodity, né? Você tinha um leque de oportunidade muito grande, os ativos tinham uma pequena diferença se você comparava de um banco para o outro, mas no final do dia, o produto não era o que levava ele a concentrar a maior parte do patrimônio dele no banco.
sempre foi a confiança, sempre foi o relacionamento, sempre entendendo que aquilo é fruto de um suor, né? Que é do trabalho dele e no final das contas ele quer perpetuar aquilo para a família. E o modelo FII fixo eu acho que é uma evolução disso, né? A evolução porque depois que você democratizou, você teve um acesso muito maior para investimento, o que a Kelly falou faz muito sentido. O mercado de capitais evoluiu muito no Brasil. E a prova disso foi agora, no final do ano passado, a gente viu o estoque de debênture de infraestrutura ultrapassando o estoque de financiamento do BNDES a empresas. Então, isso significa o quê? Isso. Cresceu muito. As debêntures, elas alcançaram o bolso até do investidor que aplica ali um volume muito inferior dos institucionais, do investidor do private. Então, isso fez com que democratizasse muito e o cliente tivesse muito mais conhecimento do que ele está investindo. Então, é a maior prova que o mercado brasileiro avançou muito, não só em qualidade, né, de vocês trazerem essa transparência do que é um ativo, por que ele está investindo numa debênture de infraestrutura, explicar, né, a questão da isenção de imposto e tudo mais, mas no final do dia tem um rigor técnico de você analisar aquele ativo e demanda... Esse parênteses que eu ia fazer, porque assim, no mercado o investidor vai encontrar diversas, né, principalmente no mercado de capitais, como você mesmo disse que ultrapassou, vai encontrar diversas empresas. Muitos papéis, muitos emissores. Qual empresa que eu vou investir? Qual que tem o menor risco? E aí essa diligência, né, esse conhecimento faz toda a diferença quando ele está dentro de uma gestão profissional, por exemplo, né? Porque a gente tem lá uma equipe, por exemplo, que está analisando os ativos que estão dentro da carteira dos clientes, né? E aí você pode falar um pouquinho mais sobre essa diligência que vocês têm lá. E isso, como nasceu isso dentro da Venice, foi muito por conta disso, né? A gente percebia que os clientes, eles migraram, a Venice cresceu muito, né? Em base de cliente, em patrimônio, o cliente concentrando o patrimônio, principalmente no BTG, mas você percebia que ele ainda tinha um volume em outros bancos, né? E é engraçado que quando você conversava com o cliente e você consolidava esse patrimônio para ver se você não está sobrepondo risco, para ver se você não está fazendo algo que lá no outro banco ele já tem uma estratégia definida e não quer sobrepor aquela estratégia, você percebia que tinha uma coleção de boas intenções ali naquela carteira, mas no final é aquilo que a gente conversou. A pessoa ligava, ofertava um produto, faz sentido para ele, mas no final das contas você fecha o ano, olha a carteira e fala, nossa, eu tenho vários bons ativos, mas eu não sei se a minha estratégia está muito bem desenhada. Então, eu preciso trazer para dentro de casa... sair do lugar de forma correta. Porque eu fui fazendo, eu fui realizando aportes, eu tive uma evolução de patrimônio, eu consegui direcionar isso mais para banco. O mercado foi favorecendo isso, porque quando você tem um juros alto, né? Sim. E você olha ali o custo de oportunidade para investir no seu negócio, para correr um pouco mais de risco, você percebia que os investidores foram concentrando mais dinheiro no banco. Né? Muito diferente do que a gente via naquela época pré-pandemia, que o cliente era monoprodutista, ele aplicava em LCI e LCA, gostava da isenção de imposto, correndo risco bancário, mas não tinha uma tecnicidade para você analisar aquele ativo. LCI e LCA, eu estou correndo o risco de um grande banco, estou confortável e o juro é muito alto, eu não preciso sofisticar muito minha carteira. À medida que veio a pandemia, o juro veio para casa de 2% ao ano. Eu tive que diversificar um pouco mais a minha carteira, correr um pouco mais de risco, entender um pouco mais quais eram as outras opções de investimento. Ao longo do tempo, eu fui reequilibrando a carteira e vi que eram vários produtos, mas que a estratégia talvez não estivesse bem definida. Sim. Lá atrás, a Venice nasceu disso, entendendo esse gap, ajudando os clientes a direcionar um portfólio que fizesse sentido, com estratégia muito bem definida, respeitando horizonte de tempo, liquidez, o objetivo de cada família, olhando, né, o cliente no centro, mas também ofertando não só a parte de investimento, olhando a questão de sucessão patrimonial, planejamento sucessório, né, tudo isso que hoje faz muito sentido quando a gente olha para uma família como um todo. E se você olha para um nível mais técnico ainda, e você vai analisar ativo por ativo, a qualidade de crédito, com os juros muito altos, aconteceu isso que nos últimos anos foi uma surpresa para muito investidor conservador. Sim. Produto por produto, fui correndo um pouco mais de risco, precisando ganhar um pouco mais do que era uma LCI e LCA, os lastros foram caindo, né? E, consequentemente, a gente teve um aumento de inadimplência, muita empresa apresentando dificuldade de pagamento. Tivemos vários casos recentes aqui, não precisa nem citar algum específico, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa trazer para dentro de casa e, como a Kelly comentou, né, uma gestão profissional de entender qual é o objetivo dessa família,
qual o horizonte de tempo, quais são, né, as necessidades de liquidez de curto e médio prazo. Tem muita nuance que a gente precisa tratar junto a uma família para construir uma carteira. E isso a gente criou dentro da Venice o modelo de FII fixo porque tinha muita demanda dos nossos clientes para consolidar o patrimônio deles em outros bancos também. A gente já fazia isso de maneira indireta, né? Ou seja, quando a gente tinha uma reunião com o cliente, a gente gostava de perguntar como que está a sua alocação fora, eu não quero sobrepor risco. Naquele momento, o cliente queria estar distribuído em alguns bancos, mas hoje ele vê que a necessidade de diversificação em um banco não é mais tão o ponto central da nossa conversa. Por quê? Porque o risco está no ativo que a gente compra, né? E no final das contas, faz muito sentido a gente trazer esse detalhe técnico de como a gente faz a seleção do investimento. E quando esse leque de opções aumentou muito, né, e você ter um critério maior para fazer a seleção desses ativos, é o que a gente viu recente com um monte de problema aí de crédito. Sim. Então, você tem uma equipe de crédito do nosso lado que acompanha o risco das empresas, filtra tudo isso para que a gente possa ter uma seleção muito mais minuciosa ali de quais ativos a gente quer aplicar. E como teve uma demanda muito grande por ativos como debênture incentivada, CRA, CRI, debênture, ativos que antes os investidores nem se colocavam o pé ali, né? A gente precisou ter uma seletividade muito maior. Por quê? Os spreads de crédito foram caindo, né? Você tem ali um cenário que hoje você correr um risco de uma empresa, mesmo que seja isento de imposto, mesmo que você tenha outros benefícios para a diversificação, o cliente chegava no final do ano e falava, nossa, mas eu estou tão sobreposto num determinado setor, eu fui alocando ativo por ativo e no final das contas eu tenho uma carteira que foi cheia de boas intenções, mas não tinha uma estratégia muito bem definida por trás, né? Sim, é importante. E hoje o investidor ele percebe isso, que consolidar essas informações, né? Então acho que ele está até mais aberto a ouvir, né? Porque tinha antes aquela, não quero... O que está no outro banco deixa, né? Não quer abrir muitas vezes. Mas hoje ele entende... né? A necessidade. A necessidade. Saber... A partir do momento que ele vai conhecendo o trabalho que a gente faz de assessoria, né? Ele vai entendendo que para ele é importante ter essa estratégia definida. Né? Estratégia definida e esse olhar global da carteira, né? Porque foi que nem você falou, tá cheio de boas intenções, mas às vezes tá tudo concentrado, a pessoa tá ali num único ativo, ou numa única direção, ou num único setor, num único índice. E quando a gente traz a assessoria, né, o FII fixo que traz para olhar mais como consultoria, o portfólio como um todo, entender. E isso é bem personalizado, né, Lucas? Fala um pouco pra gente dessa direção, porque assim, o ponto central do FII fixo é o cliente delegar um pouco as decisões da carteira para os gestores, né? Perfeito. Correto? Perfeito. E isso vocês fazem de uma forma personalizada para cada cliente? Como que é? Conta pra gente. A primeira pergunta, e quando você vai explicar isso para um cliente, ele fala, mas eu perco o controle da minha carteira? Não, você faz parte da gestão. Por quê? Porque a decisão de como a gente vai definir o seu objetivo, horizonte de tempo, liquidez, as restrições que você tem na família, tudo isso é levado em consideração. O que o cliente acaba delegando? Ele delega a gestão do dia a dia. Depois que você definiu o macro, as estratégias, tudo que a gente quer desenvolver ao longo do tempo para aquela família, no micro, aí é o dia a dia. É como a gente aproveita um timing de mercado de conseguir, às vezes, diminuir a duration da carteira de um cliente com mais facilidade, entender que apareceu uma oportunidade, aproveitar o caixa para alocar dentro daqueles objetivos da família, mas sempre de uma forma muito personalizada. O que a gente vê no mercado é que existem produtos. Existem produtos de carteira administrada onde você pluga nele, tem ali uma carteira muito padrão e isso é replicado para 5 perfis, né? Ultraconservador, conservador, moderado, sofisticado e arrojado, por exemplo. E aí você pluga numa dessas carteiras perfis e você replica ali uma estratégia que é muito similar ao que um outro cliente faria se tiver o perfil igual ao seu. No nosso caso, a gente prefere que seja algo muito personalizado. A gente entende que, independente do perfil do cliente, você tem muita coisa para detalhar. Muitas particularidades. Muita particularidade. Às vezes você tem um cliente que é do setor de construção civil, eu não vou concentrar muito a exposição dele na carteira também no setor imobiliário. A atividade dele, né, a origem desse recurso já vem dessa atividade. Eu não preciso expor a carteira do cliente ainda nesse segmento. Acho que são coisas que a gente precisa olhar no detalhe, fazer de forma personalizada. Querendo ou não, você esbarra
num problema que é a escala, né? Mas eu acho que o nosso viés da Venice é ter um negócio mais personalizado, muito próximo ao cliente. No final do dia, o gestor está ali no dia a dia, ele está tocando, né, para aproveitar as melhores oportunidades para aquele perfil, para aquele cliente, né, e não perder o dinamismo para um cenário como está se desenhando, mas no fim das contas o gerente continua sendo o foco central desse cliente. Então o gerente é a pessoa que sente o termômetro daquela família. Se ela está mais avessa a risco, né? Se ela está menos avessa a risco, se ela tem uma disposição maior da gente até diversificar um pouco internacionalmente, trazer um percentual desse patrimônio para fazer a alocação lá fora. E isso evoluiu muito. Acho que cada vez mais os clientes eles estão mais abertos a correrem um pouco mais de risco, entendendo, né, onde eles estão investindo. Porque o correr risco ou não é um pouco da falta de conhecimento também. E a partir do momento que o cliente ele tem um pouco mais de conhecimento, entende mais, né, como aquilo performa ao longo do tempo, independente de como está se desenhando o cenário, eu acho que isso faz com que ele se coloque mais à disposição para alocar em coisas que ele não conhecia antes, né? Sim, e um ponto que você falou, né, e que eu gostaria de ressaltar aqui, é bem isso. O ponto central com o cliente é o assessor. O relacionamento é do assessor, né? E por quê? Porque o assessor conhece a família, porque o assessor está ali 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos com o cliente, e embora seja, de repente, um perfil mais agressivo, o assessor sabe, ó, tá aqui agressivo, mas olha, até aqui, né? Tem um limite. Isso. O assessor, ele consegue ir além, né? Com o cliente, ele entender ali as particularidades para poder, junto com o gestor, definir ali, junto com o cliente, definir as melhores estratégias, né? Que vão atingir os objetivos ali para o cliente, né? Porque e aí, dentro de uma assessoria, só complementando um pouco, dentro da assessoria é isso, né? Quando a gente fala, você tem que ter a parte técnica de estar ali no mercado, vendo as oportunidades do papel, do produto do risco, e trazendo as oportunidades de acordo com o perfil. Então, é uma coisa, a gente está falando de um lado mais operacional, mais técnico, olhando o mercado, que daí é a parte do gestor da carteira do FIFIXO, que é a sua equipe lá, que vocês fazem com super excelência. Mas tem a parte do conhecimento, daquela parte mais assim, que a Kelly falou, de conhecer a família, de saber, a Giné, que tem um relacionamento mesmo, porque o assessor traz de anos de relacionamento com a família e conhece os pormenores, digamos assim. Olha, esse cliente até aqui, ele tá tudo bem, mais do que isso, eu sei que ele não vai achar interessante. Então, o assessor, ele também, junto com o gestor da carteira do FIFIXO, ele direciona e, de acordo com os objetivos, com o perfil do cliente, ele direciona o gestor e aquela carteira, como conduzir aquela carteira. Então, é feito não é nem 4 mãos mais, né? Por isso é tão importante. Eu até brinco, às vezes, com os meus clientes assim, olha, não me esconda nada. Exatamente, por isso que é importante não esconder. É igual você vai no médico, né? Eu vou fazer lá os exames, enfim. Se tem alguma particularidade, tem que contar, né? Porque para dar o remédio correto, o diagnóstico certo. O diagnóstico precisa ser correto. Então, eu falo, não me esconda nada, é tudo sigilo aqui, pode ficar tranquilo, porque tem as particularidades e a gente precisa entender isso até para poder montar as estratégias corretas. E isso faz todo o diferencial, eu acho, na consultoria. Ela se a gente vê o tão profissional e tão essa evolução, né? Do sair ali do tradicional e ir pro FIFIXO, acho que traz mais... não profissionalismo, mas traz uma coisa mais direcionada, uma coisa mais moderna, tem uma analogia mesmo, boa que vai em linha com o que você falou agora do médico, que é assim... aquela comparação que fazem do médico com a farmácia, né? A farmácia, ela distribui o produto. Sim. Perfeito. O médico, ele acompanha o tratamento, ele ajusta a dose, ele te ajuda a monitorar aquilo e te dá um tratamento que às vezes é mais condizente com o que você precisa como paciente. Então, essa analogia, ela traz muito sentido para o que é a gestão dos investimentos também. A nossa ideia é que não só no processo inicial de construção da carteira você tem essa proximidade, toda essa personalização. Eu quero que a gente tenha um monitoramento contínuo, que a gente faça a mudança de rota e que você não perca o controle. O controle é seu. Você me deu ali quais são os parâmetros, os riscos que a gente pode correr, quais são os objetivos.
quem vai estar dirigindo esse carro é a gente. A gente vai fazer mudança de rota, vai entender se aquele caminho é melhor por aqui ou por ali, e tudo isso sempre muito próximo do cliente, explicando para ele o que a gente está enxergando de mercado, por que a gente está tomando aquela decisão e por que ele entende que para aquela família faz sentido a gente seguir por esse caminho. É óbvio que é importante a gente sempre estar muito próximo do cliente para entender se isso está muito alinhado do ponto de vista de expectativa. Se mudou, né? E a expectativa ela tem que ser alinhada não só do ponto de vista de retorno, mas do ponto de vista de risco. Muito se fala de como eu consigo melhorar meu retorno, por que eu tenho que migrar para o FII fixo se eu vou ter um rendimento maior, mas no final das contas, com tudo isso que está acontecendo, a gestão de risco ela é tão importante quanto. Às vezes até mais. Exato, até mais. Então, num ano como esse, né, um ano eleitoral, um ano com diversos embates, né, políticos, de lá muitos fora, desafios, né? No externo você tem ali o Trump com a questão do tarifaço, problemas geopolíticos. Então, tudo isso traz uma incerteza para o cliente que quando ele acorda, pega o celular, olha a primeira notícia, ele pensa, como que isso impacta a minha carteira? E eu não sei se todos os clientes têm a capacidade de ver uma notícia e saber como aquilo vai impactar a carteira dele como um todo. Nós, no dia a dia, a gente busca não ter um cenário binário. Eu não quero montar uma carteira pensando que o Lula vai se reeleger e essa carteira vai se beneficiar bastante. Mas também não quero montar uma carteira de que ele não vai se reeleger, a direita vai ganhar um pouco mais de força e a carteira vai para um outro caminho. Eu acho que você tem que construir uma carteira, monitorar ela para que ela surfe bem os diversos cenários. Sim. Senão você fica para um cenário muito direcional e isso vem na contramão. Aquilo não acontece, né? E acaba que a expectativa do cliente não era aquela. Sim. E aí é respeitar também o momento de vida de cada família. Tem família que está numa fase de sempre muitos aportes, de acumulação de patrimônio, construção. Mas tem famílias que estão na fase de distribuição, de consumir, né? De usufruir daquele recurso que ela acumulou por tanto tempo, né? Então, a preservação de capital, ela sempre é o nosso primeiro pilar ali da gestão, é como a gente preserva o capital dessa família e, naturalmente, como a gente consegue trazer um retorno ajustado ao risco que é condizente com a expectativa que ele tem. E isso é muito dinâmico. Não dá para ser uma carteira estática que a gente montou no começo do ano, vai chegar no final do ano e falar assim, a gente fez isso aqui, chegou no final do ano, o resultado foi esse. Não, o que a gente fez no meio do caminho? Por que a gente mudou, né, aquele ativo por esse? Então, você delegar a gestão para ter um pouco mais de dinamismo não é perder o controle. É você delimitar ali o que você gostaria que tivesse, com todos os parâmetros muito bem definidos, mas o dia a dia sendo muito gerido com perfeição para que aquilo seja muito condizente com o que o cliente busca, né? Perfeito. E encaixar isso, né? Porque os clientes, as pessoas, elas buscam o maior... Eles querem sempre o maior retorno, mas não entende que por trás disso vem risco. Então, não, mas o que você está pagando mais? As pessoas sempre querem o mais. E olhar ali, né? A gente tem esses perfis de... Você olha aquela tela que os bancos, né, deixam ali disponível com os investimentos, a tendência é a pessoa ir na taxa maior. Principalmente quem não entende, quem não sabe, que não é comum, né? No mercado financeiro não é todo mundo que domina esse assunto. Então, você vai estar ali, é uma prateleira de produtos. Aí a pessoa escolhe ali o que tem a maior taxa, o que ela viu ali que está melhor e não sabe a importância de ter a diligência por trás do risco, de como fazer. E essas coisas que vocês fazem ali no dia a dia de decisões, de vamos colocar nesse papel, naquele papel, que às vezes o cliente acha, eu perdi o controle porque eu não sei aonde que ele está colocando. Com toda a sua explicação, eu acho que você vai ter até mais controle do que está acontecendo na sua carteira. Porque você sabe que vai ter... Olha o que você colocou aqui. A gente está analisando cenário, a gente está analisando o risco. Olha quantas coisas. Você tem um profissional analisando tantas coisas que você ali sozinho não estaria olhando. Você só vai olhar a taxa e aplicar. E ali você não tem controle nenhum. Você foi por uma taxa, de repente, mas o que aconteceu com isso aqui? Que nem a gente teve questões aí, né, de inadimplências e tudo mais. Então, eu acho que o FII fixo, ele traz até mais controle para a carteira e não o inverso, né? E, Lucas, eu acho que você já falou um pouquinho, né, do perfil dos clientes. Existe algum perfil que se adapta melhor a esse modelo, né? É direcionado para algum tipo ou não? Boa, tem muita dúvida nisso, né? O cliente, você explica, fala do modelo, ele fala assim, mas esse é para mim? E tem uns que acham que não é para ele, né? E aí até você pode colocar aí um pouquinho também, uma outra pergunta que eu ia colocar e já pode emendar aí, porque às vezes o cliente acha que esse modelo é para quem tem um volume muito grande de investimento.
Então, acho que você já pode emendar essa aí também. Junto com isso, eu acho que entra sempre o questionamento do custo, né? Ele fala, nossa, mas tudo isso, então, na teoria, deveria ser algo que eu vou pagar mais? Como que funciona o custo, né, de você ter uma gestão como essa? E é legal você abordar essa pergunta junto com a questão do custo. Porque no final do dia, o cliente, como ele não tem a noção e a precisão de quanto ele paga hoje, ele acha que você ir para um FII fixo, um modelo de gestão como esse, onde você tem um percentual sendo cobrado do seu patrimônio, e fala, mas agora eu vou começar a pagar? Não, aqui está indo bem, eu não quero mexer nisso, eu não quero pagar mais. Como se ele não pagasse. Mas tem um estudo que... Aí, eu ainda não vi um estudo para o Brasil, mas lá nos Estados Unidos teve um... Até o Faria Lima Elevator, né? Fez uma publicação, é bem interessante, que ele mostra que o custo no commission-based, né? Que é o modelo de comissão, é maior do que no modelo de fee-based, né? De fee fixo. Sim. E aí, isso eu não vi nenhum estudo ainda no Brasil mostrando, até porque eu acho que é mais incipiente também, mas demonstrava que no modelo de comissão era até mais caro do que no modelo de FII fixo. E isso vai depender muito de cliente para cliente, né? Se é um cliente que ele está com o dinheiro todo em liquidez, ele não diversifica nada, muito provavelmente o FII fixo não vai fazer sentido para ele, porque eu não vou conseguir agregar valor na gestão. Né? O cliente se auto-atendendo, comprando um CDB de liquidez diária, obviamente vai ser menos custoso, ele vai ter um processo ali muito simples de decisão, e ele não vai ver valor na gestão, porque ele não vai captar, né, tudo aquilo que a gente quer fazer para a carteira dele. Então, a grande diferença é você conseguir olhar e falar assim, eu vejo valor nesse custo. Por quê? Varia muito, né? Tem famílias que vão pagar 0,5% ao ano, dá para chegar isso até 1,5% quando a gente olha no mercado. Isso depende do patrimônio, obviamente, né? Então, é natural que o cliente te questione qual é o custo que ele tem para fazer uma gestão como essa, mas no final do dia, é ele não se apegar apenas no preço. Ele fala assim, vou fazer uma mudança só porque é mais barato, então o FII fixo, antes você está me falando que eu pagava mais e eu vou ter um custo muito menor. A decisão de migração para esse formato não tem que ser por conta do custo. Porque no final do dia é como eu melhoro a rentabilidade do cliente com o menor custo possível. É entender o valor, né? E entender que ele vai ter uma gestão ali buscando aumentar a rentabilidade do cliente dentro do perfil dele, com os objetivos que ele pré-definiu com a gente, mas sem a necessidade dele deitar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, ela me indicou lá um produto no modelo que eu tô hoje, e será que foi porque ela de fato acha que faz sentido para minha carteira ou é porque tem um interesse ali do banco? No modelo de FII fixo não tem esse questionamento, porque o alinhamento de interesse é o seguinte, eu vou rentabilizar a carteira do cliente, perpetuar o patrimônio do cliente para que ele rentabilize o máximo possível e eu cobre sobre um patrimônio maior. Obviamente, sem fugir dos parâmetros que ele definiu com a gente. Mas, no final das contas, você tem um alinhamento de interesse que é muito bom para você olhar para o cliente e falar assim, eu estou cuidando do seu patrimônio para que ele continue crescendo e você saiba que eu estou fazendo o que é melhor para você. Não que isso não aconteça na assessoria, mas isso gera muito questionamento depois de muita inadimplência, depois de a quebra do Banco Master, teve diversos créditos aí que tiveram problema e o cliente se questiona. Então, no final do dia, ele saber que não é a decisão só por custo, e sim pelo valor agregado que ele enxerga na gestão daquele patrimônio. Sim, e não é somente para grandes fortunas, E não né? é somente para grandes fortunas. Obviamente, essa taxa ela varia, né? Quanto maior o patrimônio do cliente, ele tende a pagar menos no modelo de FII fixo. E quanto menor o patrimônio, maior deve ser essa taxa de gestão. Então, isso não significa que o cliente que está com menos volume aplicado, ele não tem acesso. Mas ele... É mais a questão do perfil, que nem você falou. Se é um cliente mais monoprodutista ali, que ele tá colocando um dinheiro só para... vou deixar esse dinheiro aqui com liquidez aplicado. Exato. E aí esse cliente não vai ver tanto valor nesse produto. Nesse modelo, nesse produto não, nesse modelo de atendimento. Agora, se é uma pessoa que, por mais que seja um valor menor, mas ela tá querendo construir, ela tá tendo uma visão de construção de médio e longo prazo para o patrimônio dela, já faz sentido, desde o início, ela começar nesse modelo de atendimento. Que é aquilo que a gente falou no começo. É uma evolução, né? Eu acho que ele vem... Lá fora já é muito trabalhado dessa forma. Acho que quase 100% do mercado americano já é assim, né? Majoritariamente no FII fixo. E no Brasil, a gente está vendo chegar agora, mas é uma evolução. E como para tudo, né, Lucas? Tudo que vai surgindo, a gente vai se adequando e o mercado vai entendendo qual que é o melhor. Não que o modelo tradicional fez sentido até agora, mas viu que existem outras formas melhor de atender os clientes e o mercado vai evoluindo nesse modelo de atendimento, né? Exatamente. E no final das contas, o cliente, ele sempre vai comparar, né? Como está a rentabilidade da minha carteira, o que justificou, né? A gente ter um custo de gestão. Como me mostra...
se valeu a pena eu ir para esse novo modelo, né? E aí mostra que esse modelo também é uma mudança da mentalidade do investidor, né? Menos especulação e mais estratégia na gestão do patrimônio. No FII fixo, a remuneração ela tá ligada com a continuidade do serviço. Sim. É um negócio que você ganha no longo prazo. É você demonstrar para o cliente que fez sentido, ele te indicar novos clientes, mostrar para os amigos dele, para os familiares, para os amigos do trabalho, que ele fez, né, a adesão de um novo formato e ele gostou. Não necessariamente ele vai falar para a família dele inteira, para os amigos dele, tem que mudar para ontem, faz muito mais sentido para mim, mas essa provocação ela é muito legal, porque a conversa com o cliente ela muda muito de família para família. O modelo é o mesmo, mas cada um vai enxergar mais valor em alguma coisa. Porque ele é médico, não consegue acompanhar a carteira dele, ele não tem acesso ali durante o dia. Às vezes você ligou para ele, ofertou algo que fazia muito sentido para a carteira dele. Perdeu. E passou do horário, ou aquele laço acabou. Acontece muitas vezes isso, viu? Ou por outro lado, é o cliente que ele gosta de participar da decisão, ele gosta de estar junto ali para tomar decisão. Para ele faz sentido também. Ele vai ter uma segunda opinião, ele vai olhar ali no dia a dia o que faz sentido para a carteira dele, com base no que o gestor está olhando. E é bom ressaltar que o cliente ele continua acessando a conta dele, né, pelo aplicativo, ele continua ali monitorando, enfim, quem gosta de olhar, né, ali tem gente que olha todo dia, tem gente que não olha uma vez por mês. E importante também que a gente, né, no nosso caso ali, tá sempre todo mês com o cliente. Apresentando relatórios, fazendo reunião. Principalmente se mudou algo para o cliente, né? Não tinha a intenção de resgatar, mas, enfim, vou precisar resgatar. Então, isso é importante também tá alinhado, né? E aí, Lucas, para quem está considerando migrar para esse modelo, quais são as dicas, né? O que o investidor precisa se atentar, né? Para quem, gostei, vou migrar para o modelo. Tô pensando aqui, tô tomando essa decisão. O que você falaria para ele realmente tomar a decisão e ir? Acho que a primeira coisa é que você não encare isso como um produto. Então, sempre que você for tomar a decisão de migrar para esse formato, você considerar que não é só custo. Então, você fala, eu quero mudar só porque o preço faz sentido, eu vou pagar menos, eu vou acessar o ativo na taxa cheia de mercado, sem spread, consequentemente, minha rentabilidade vai ser maior, mas não mude só por conta do preço. Porque é aquele cliente que ele vai por conta de um produto, porque a rentabilidade é melhor do ativo, dado que não tem spread bancário, ele sempre vai ficar comparando qual que é a taxa desse banco com o outro e ele não vai ver valor na gestão. Então, acho que é ele entender que o modelo ele tem que ser mais aderente para ele, não só por conta do benefício dele acessar uma taxa melhor de mercado, mas também porque ele vai ter um leque de oportunidade que, às vezes, ele não enxergava como pessoa física. Quando ele migra para o modelo de FII fixo, ele está sendo gerido através de uma gestora. Essa gestora, como tem um patrimônio muito maior e ela está negociando um volume maior para comprar um ativo, obviamente com um percentual para cada carteira, ele consegue ter um poder de barganha maior e negociar taxas com como preços, se fosse um investidor institucional. Então, ele para de negociar no varejo e passa a negociar no atacado, no institucional. Então, a decisão para o cliente ela tem que ser baseada não só no fator preço, no quesito preço, mas também em como ele pensa na carteira dele como a gestão do patrimônio completo. Você passa a parar de olhar produto por produto e olha um portfólio único. Esse portfólio único, às vezes você olha assim, mas aquele ativo talvez não tenha a melhor taxa para eu alocar nessa carteira. Não tem problema, olha a sua carteira como um todo, entenda que sua carteira é um produto só e você está fazendo gestão da sua carteira como um produto só. Porque senão você fica comprando ativo por ativo e no final das contas você vai ter aquilo que a gente falou, diversos ativos com boas intenções, mas que no final das contas não condiziam com a sua expectativa e não tinha uma coerência técnica por trás. Então a gente analisa a correlação, né, como que a gente pode diversificar a carteira do cliente para performar melhor ao longo do tempo e a decisão dele tem que ser baseada na gestão e não só necessariamente nos ativos que ele vai comprar. Eu acho que isso é uma consequência. Sim. Né? E é natural que ele tenha seus questionamentos, tenha seus anseios e que a gente consiga direcionar para o que a gente entende que faz mais sentido para cada família. Mas se eu fosse falar de forma muito prática para um cliente, não tome a decisão só por conta de um custo menor ou porque você vai ter mais transparência no que você está pagando, mas sim pelo contexto todo de ter uma gestão profissional. Precisa ter um objetivo, Perfeito. né? Então, assim, quando eu recebo, às vezes, alguma indicação,
não, Kelly, eu tenho um dinheiro, recebi a indicação, qual que é o melhor produto que você tem aí? Né? A gente recebe esse tipo de questionamento, de abordagem, né? Então, e o que eu sempre falo, não, vamos sentar, vamos fazer uma reunião, deixa eu te conhecer, você me conhecer e entender o seu objetivo, pra gente entender como que a gente pode te apoiar, te assessorar, né? E montar uma estratégia para que você atinja o seu objetivo. Então, assim, a assessoria, né? Eu acho que até para deixar claro aqui, para quem quer ter uma assessoria, quem quer acessar, tanto no tradicional quanto no FII fixo, a gente está trazendo esse modelo, tem que ficar claro para o investidor, né? Eu tenho um objetivo, né? Ou estou construindo ali o patrimônio e não é para grandes fortunas somente, né? Como a gente já falou aqui. Mas assim, eu estou construindo um patrimônio, onde eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? A gente vai sentar junto e a gente vai construindo ali uma estratégia. E no final, a gestão do FII fixo não é só sobre você pagar menos, é sobre você contratar um gestor com mandato definido, processo muito bem definido. Sim. E que no final do dia, ele prioriza o seu portfólio único. Então, você não está fazendo uma migração só por conta do custo, porque você acha que vai ser mais rentável com menos custo. Porque no final do dia, qualquer comissão que tenha no meio do caminho, qualquer custo que tenha no meio do caminho no modelo de FII fixo, isso volta para o cliente no formato de cashback. Então, os rebates de fundo de investimento voltam para o cliente. Caso a gente não tenha uma taxa cheia, porque é uma emissão primária de renda fixa, aquele FII de distribuição comercial volta para o cliente. Então, assim, no final do dia, você está contratando um gestor com esse mandato muito bem definido. Sim. E que ele tem um processo para que ele trate o seu patrimônio como um portfólio único. Então, esse eu acho que é o principal ponto para você tomar a decisão de migrar para esse modelo. Perfeito. Muito legal, perfeito. A assessoria, ela sempre foi para isso, né? Assim, isso que a Kelly comentou anteriormente. A assessoria de investimento, quando os escritórios começaram a atuar, sempre foi para olhar. Não era só produto por produto, é para entender o objetivo, para olhar o horizonte, para trazer um portfólio diversificado para o cliente alcançar o objetivo que ele quer com aquele recurso. Antes nós só tínhamos o modelo tradicional de atendimento e agora o modelo FII fixo é uma evolução disso, que a gente já falou aqui, uma forma com uma diligência maior, olhando o patrimônio como um todo, olhando aí o seu horizonte e tudo mais. Eu acho que é isso mesmo, tudo que você colocou, Lucas. Eu acredito muito nesse modelo de FII fixo, eu acho que é o futuro, assim mesmo. Porque é a evolução, é o que a gente estava falando aqui. Aquele formato bancário já ficou para trás, tanto que os bancos já colocaram assessoria até dentro do atendimento deles ali mesmo. E vai chegar num determinado momento, porque aqui no Brasil ainda é um embrião, digamos assim, né? Esse modelo de FII fixo. Mas futuramente eu acho que ele vai ser o principal, assim. Os clientes, eles já vão procurar direcionado para o FII fixo quem está com essa busca, né? De diversificar portfólio, de olhar uma evolução do patrimônio. Não aqueles que já aplicavam mesmo num CDB, numa liquidez diária, o mercado já está aí para atender eles da melhor forma. Coloca lá no banco que eles que conseguirem a melhor taxa, digamos assim. Mas para tudo isso que a gente conversou e olhar não só investimento, mas olhar sucessão, olhar tributário, olhar tudo para uma família... O FII fixo, para mim, é um modelo do investidor, do ela futuro. tem mudado bastante, tem, né, buscado mais essa assessoria, essa visão. Eu acho que o canal aqui, inclusive o Café Mercado e Negócios, justamente surgiu para levar mais informações, né? Porque a gente está na ponta com o cliente ali no dia a dia, com o investidor, com o empresário, né, com quem está surfando aí, né, nesse mar revolto que nós estamos aqui. E é justamente para isso, para levar mais informação, para levar o que tem acontecido no mercado, né, de mudanças, de evolução, de desenvolvimento. A gente está aqui desenvolvendo junto, né, com os nossos clientes, com os nossos parceiros. E é justamente isso. A gente tem sentido que o investidor ele tem mudado, ele tem buscado mais informação, ele tem buscado mais essa gestão profissional, não somente a venda, a distribuição do produto. Até porque o mercado do Brasil é um mercado volátil, né? O mercado financeiro aqui, a gente
passamos aí por diversas questões ao longo dos últimos anos. Então, quanto mais assessoria, quanto mais profissionalismo, quanto mais suporte você tiver para trabalhar a sua carteira de investimento, melhores resultados você vai ter. Sim, com Sem certeza. dúvida. Perfeito. E se você não sabe como a sua carteira vai ser impactada com tudo isso que está acontecendo, precisa reavaliar os objetivos, definir novas métricas, entender como a gente pode te ajudar. A carteira, seja no modelo fixo, seja na assessoria, a gente está super à disposição para entrar com mais detalhe, olhar minuciosamente para o portfólio de cada família e entender aquele que faz mais sentido para você. Não é uma recomendação que o FII fixo aqui vai dominar o mercado e todos os clientes vão para isso. Obviamente que tem perfil de cliente que faz mais sentido, outros não. Mas no final do dia é como a gente pode te atender melhor e a gente está à disposição para tratar isso individualmente. Perfeito, Isso mesmo. Lucas. Obrigada por compartilhar a sua Obrigado. experiência, por ter vindo, né, de São Paulo para cá, compartilhar a experiência com a gente, o conhecimento, falar um pouquinho desse modelo pra gente. Para a gente apresentar aí para os agradeço. clientes, para os nossos, né, para os próximos clientes que tornarão clientes aqui da Venice Investimento comigo e com a Kelly. Obrigada, Lucas, pela sua presença. Muito Foi obrigado. ótimo, eu adorei te receber aqui. Obrigada Foi mesmo. ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom ano pra nós. Obrigado. Bom ano para nós. E até a próxima. Não deixem de seguir, o link tá aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse episódio com outras pessoas que vocês acreditam que têm interesse no assunto, que pode agregar para ele também esse bate-papo que a gente teve aqui. Nos segue também nas outras redes, no Instagram. Nós estamos lá, @Café Mercado e Negócios. Temos também esse episódio no Spotify. Então, para quem prefere ouvir pelo Spotify, também está disponível lá para vocês. E até a próxima. Obrigada, Obrigada. pessoal. Um abraço.